Boa tarde, começamos a gravar. Essa vai ser a terceira mesa da Comigrar, organizada pela ABA, da Comigrar Nacional. Então, agradeço de antemão a participação de todos vocês, em nome do Comitê de Imigrações da ABA, que eu dirijo. E, enfim, esperar que a gente consiga fazer um evento bacana e que a gente produza dessa mesa mais um set de propostas, né, e coisas a serem discutidas pela Comigrar. Depois o evento estará na TV ABA, então, enfim, é importante que a gente grave tudo certinho. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer, são 4 falas, a gente vai organizar assim, primeiro vai falar a Alexandra, que está doente, mas fez uma força para participar do nosso evento, graças a Deus. A Alexandra, que é pesquisadora da Unifesp, ela fez mestrado, doutorado, graduação aqui na UFSCar, onde eu sou docente, foi minha aluna desde o começo do século, né, Alexandra? E agora é pesquisadora da Unifesp. Depois fala a Sandra Morales, que é psicóloga, ativista imigrante, e, enfim, mestre, né? E vai nos ajudar aqui a fazer uma discussão bacana, agora impactada por eventos recentes, como ela me falou, né? Depois fala o Gabriel Jimenez Lopes, que também fez mestrado aqui na UFSCar, ex-refugiado colombiano, que tem uma longa experiência no Brasil, e vai falar para a gente um pouco sobre a experiência do refúgio, a partir da experiência dele, né? E, por fim, falo eu, que sou, enfim, docente aqui na UFSCar, antropólogo também, enfim, coordenador do Comitê de Imigrações da ABA, e, enfim, pesquisador das imigrações. Agora também eu sou membro suplente do CENIG, cuja a vaga é da Bela, a professora Bela Feldman Bianco, que é representante da sociedade civil no CENIG, via SBPC, e eu sou o suplente da Bela. Enfim, é isso. Então, já passo imediatamente a palavra à Alexandra, e já agradeço de antemão a disposição, Alexandra, obrigadíssimo. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Igor, do Comitê das Migrações de Deslocamento, agradecer também, compartilhar esse espaço com a Sandra, com o Gabriel, que são pessoas aí do meu caminho também, da minha jornada enquanto pesquisador, enquanto ativista. Então, é um prazer compartilhar essa fala. Peço desculpas, gente, eu estou há um mês aí entre gripes e crise de sinusite forte, então eu estou com a sua voz fanha. Caso alguém não me entenda, pode interromper, né? Porque às vezes dificulta um pouquinho, né? Eu vou fazer uma fala breve, tá? Eu organizei minha fala para falar de alguns pontos, né, do ganho das novas leis, da nova lei de imigração, mas o quanto ela ainda sofre investidas conservadoras, e a pandemia ela foi utilizada, no contexto da pandemia se fez também novos ataques à nova lei de imigração, e que coloca esse debate de extrema urgência, porque ainda tem um processo de integração da imigração, da relação de se pensar políticas públicas de uma maneira muito precária. Então, vou fazer uma fala bem breve, fiz uma apresentaçãozinha, eu não sou muito boa com os slides, eu sofro ainda com quantidade de texto, mas eu tentei fazer por tópico só para deixar algumas principais portarias para a gente ter uma noção. Vamos ver se eu abro aqui. Peraí. Deixa eu ver, não. É esse daqui. Vamos ver se abre aí para todos vocês. Abriu, pessoal? Tá abrindo, Alexandre. Tá abrindo? Tá. Abriu, agora abriu. Agora tá com... Dá para visualizar bem? Só tenta passar um slide para frente, que nesse modo às vezes dá problema. Tenta. Espera aí, vamos lá. Espera aí que eu vou fazer ver se tem um outro modo que talvez fique melhor. Espera aí. Vou abrir outra aqui, a outra aba. Aqui. E aí acho que fica mais fácil. Vamos lá. Entrar no modo... Fica melhor assim? Vamos ver. Sim. Tá tampado que tem uma coisa na frente. Não tá passando o slide? Por exemplo, não, vocês não enxergam o slide? Vocês estão vendo?
Eu tô vendo ele com uma bala, a janela do apresentador na frente. Tem um. Tá, então, peraí, eu vou voltar à outra tela, então, acho que fica melhor. Tava bom. É só você deixar no modo que não é de apresentação, com os slides do lado, e você vai passando. Tá, eu vou deixar aqui Fica aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Opa, foi demais. Vamos ver se... Acho que assim dá, vamos lá. Isso, dá para vocês enxergarem bem? Tá ótimo. Bom, então eu fiz essa organização, tá? Eu trouxe esses dados e esse mapinha que foi elaborado do último relatório da UBMigra de 2023, né, que mostra que em 2013 a Polícia Federal fez o registro de 105 mil, em torno de 105 milhões de solicitações de residência, e em 2023 esses registros passaram para em torno de 1,2 milhões de imigrantes no Brasil, né, entre as principais nacionalidades que moram, né, e que buscam residência no Brasil atualmente são venezuelanos, mas também tem as pessoas vindas do Haiti, da Bolívia, Peru, né, de todo o sul global aqui. E é interessante porque boa parte da literatura, das pesquisas sobre imigração no Brasil, tratava a imigração como fosse que o Brasil fosse um espaço de passagem, né? Uma residência, uma moradia temporária, para depois essas pessoas continuarem seus projetos migratórios, fazer reuniões familiares em outros países. E em 2023, com essa mudança, né, nesses últimos 10 anos, com essa mudança de números, o próprio relatório do ABMIGRA mostra que o Brasil ele não é mais um projeto de migração transitória, mas que sim é um lugar de escolha e de moradia para vários imigrantes, e claro que isso tem um impacto que precisa se consolidar melhor as leis de imigração, que, pegando de uma memória curta e recente, se a gente olhar o que foram as portarias publicadas durante a pandemia e como isso afetou a vida de boa parte das populações migrantes aqui no Brasil, a gente vê que tem uma relação ainda de uma precarização no acolhimento e na inserção dessas pessoas, e é por isso essa importância da gente fazer esse debate, mostrar onde estão as lacunas, que a gente tem um avanço, sim, nós temos um avanço de sair ali do Estatuto de Estrangeiro, que coloca a imigração de uma perspectiva de segurança nacional, de uma imigração que vai ser valorizada só em termos de imigração laboral, e com a nova lei de imigração a gente tem esse aspecto de, pela primeira vez, o imigrante ser considerado um sujeito de direito, mas ainda a nova lei de imigração foi aprovada em 2017, né? Então, aí a gente está entre 5 a 6 anos de aprovação, é muito pouco tempo ainda dessa consolidação, né? Então, eu trouxe aqui uma das fotos ali no Fórum Social Mundial das Migrações, que aconteceu em 2016, quando estava já o processo de debate da importância da construção da nova lei de 2017, né, que em termos de nomes, é a lei número 13.445, mas a gente fala nova lei de imigração, né? E a importância que eu trouxe da fotinho do fórum também é lembrar que esse fórum aconteceu na cidade de São Paulo, e naquele momento o prefeito era o Haddad, e aí ele implementa a primeira política municipal para imigrantes em São Paulo, né? Então, o grande avanço, o grande marco jurídico da nova lei de imigração é o fim dessa perspectiva de segurança nacional, né, e da seletividade de ingresso de mão de obra especializada, rompendo com o Estatuto do Estrangeiro. Mas, né, vale a pena a gente considerar que nesse processo da formulação da nova lei de imigração ocorreram várias tentativas de alterações conservadoras, principalmente pela bancada ruralista, pela bancada rural, e inclusive entre os deputados que eram contra a lei de imigração era o Jair Bolsonaro, tem falas e
e vídeos mostrando as tentativas de não avançar com as novas leis de imigração, e no momento que ela consegue ser aprovada, né, quem estava à frente da presidência era o Michel Temer, e ele vetou importantes leis que afetaram a composição da lei, que visava uma integralidade na perspectiva dos direitos humanos, né, e dentro desses principais vetos, né, eu vou falar rapidinho para não estender muito a minha fala, foi o veto sobre a anistia de imigrantes que ingressaram no Brasil sem documentos até julho de 2016. Outro ponto importante que foi vetado foi o conceito de imigrante, né, a lei visava sancionar com que essas definições fossem ampliadas, como imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida. Teve a revogação, teve o veto também sobre a revogação da expulsão de expulsão de imigrantes decretadas antes de 88. Teve o veto também sobre a livre circulação de povos indígenas entre fronteiras, e em terras tradicionalmente ocupadas por esses grupos. Teve o veto também da extensão de autorização de residência de pessoas sem um vínculo familiar direto, e como veto também para concessão de visto para autorização de residências para fins familiares, veto também no conceito que se considera como grupos vulneráveis, solicitantes de refúgio, requerentes de visto humanitário, vítimas de tráfico de pessoas, vítimas de trabalho escravo, migrantes em cumprimento de pena, mas que estão respondendo criminalmente em liberdade, e menores desacompanhados, né? Então, são vetos que afetaram ferozmente, né, o processo ali das populações migrantes que vivem no Brasil. Então, a nova legislação, ela traz um avanço, mas ainda ela está muito longe de garantir um acesso efetivo aos direitos sociais e, por exemplo, principalmente na área da saúde, que é o campo que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação de saúde coletiva da Unifesp, e isso foi escancarado, né, durante a pandemia. Deixa eu mudar aqui o slide, peraí. Dentro desses... Eu vou fazer agora uma divisão, né, entre os avanços, né, que por mais que colocou os imigrantes ali no contexto de imigração, quanto sujeitos de imigrante, é importante mencionar que em 2018 teve uma primeira, considerado como uma primeira política migratória implantada no Brasil, que é a Operação Acolhida, que foi justamente para organizar o processo de entrada de venezuelanos no Brasil, né? O título oficial do projeto chama Força Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, né? E o objetivo era atuar no acolhimento de venezuelanos, gerenciando a entrada, fornecer assistência e abrigo, e depois fazer um processo de quem, né, desses imigrantes, aqueles que têm interesse em se fixar em outras regiões do Brasil para facilitar essa inclusão socioeconômica, né? Mas quando você vai conversar com venezuelanos que, por exemplo, que saem da região de Roraima ou saem da região do norte e vêm para esses projetos para o interior de São Paulo ou de outros estados, a gente vê que há outras falas. Inclusive, o meu núcleo de pesquisa agora fez uma entrevista com venezuelanos que vieram nesse processo de interiorização, e eles falam a dificuldade que foi esse processo, que inicialmente se consegue trabalho, mas pouco tempo depois essas pessoas foram demitidas em razão da pandemia, e elas ficaram totalmente desassistidas nesse processo. E como a pandemia estava praticamente todas as funções institucionais, trabalhos estavam paralisados ou estava funcionando parcialmente de forma online, dificultou muito o acesso dessas pessoas de conseguir uma integração ou um auxílio nesses momentos de maior vulnerabilidade durante a pandemia, né? Quando a gente tem a entrada da gestão do governo do Jair Bolsonaro, ele mantém a Operação Acolhida, ele dá continuidade, mas vai ser por um tempo determinado, porque quando se tem
a portaria falando que o Brasil reconhece, né, a emergência da pandemia, o governo começa a soltar portarias que vão contra o próprio modelo da Operação Acolhida, como também teve o anúncio da saída do Pacto do Brasil, né, da saída do Pacto Global para as Migrações Seguras e Ordenadas e Regular, que é pautada pela Organização Internacional das Imigrações, né? E aí eu vou trazer um pouquinho ali das portarias que vão mostrar essa alteração e como isso vai afetando e atacando a própria construção da redação da nova lei migratória. E lembrando ainda no governo do Bolsonaro, um pouco antes, só um minutinho, gente, peço perdão, a verdade está escorrendo. Um pouquinho antes da pandemia, tentou-se aplicar a portaria interministerial de número 666, que alterava os prazos de deportação previstas pela nova lei de imigração, né? E o mais problemático dessa portaria foi que colocavam como barreiras as pessoas que eram consideradas, entre aspas, estava colocando assim, na portaria está escrito, mas pessoas perigosas à segurança do Brasil que pudessem estar envolvidas em tráfico de drogas ou que estivessem envolvidas criminalmente com alguma questão, e isso fere completamente a nova lei de imigração. Claro que a portaria interministerial depois ela foi derrubada, né, pela Defensoria Pública da União, porque, né, constitucionalmente ela estava totalmente arbitrária com a nova lei de imigração e com a Constituição. Então, quando eclode a pandemia, o governo, apesar da nova lei de imigração, ele lança uma série de portarias, né, que é como um pretexto de garantir a segurança de saúde, evitar a disseminação do vírus, mas, na verdade, a pandemia foi um pretexto para barrar a imigração. Uma das primeiras portarias que ficou bem conhecida é a portaria de número 120, né, publicada em março de 2020, que proibiu a circulação de pessoas da fronteira do Brasil com a Venezuela. Tá aí o pressuposto ali de conter a disseminação do vírus, mas vale lembrar que ao longo de toda a pandemia, a Venezuela foi um dos países que apresentou menor número de contaminação de pessoas pelo coronavírus, né, em comparação, por exemplo, ao que estava ocorrendo no Brasil. Vários meses, né, assim, dias seguidos depois, teve a portaria número 125, que vai ampliar essa restrição temporária para imigrantes oriundos dos países fronteiriços, aí vai incluir Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, o Peru e o Suriname. Vai ter uma exceção com o Uruguai, que aí realmente Brasil e Uruguai vão fazer um acordo de controle entre as fronteiras, né? Só que, embora estivessem publicando essas portarias de controle, né, principalmente das fronteiras territoriais, ainda não havia ocorrido as portarias para fazer o controle das fronteiras aéreas no Brasil, né? Se permitiu a entrada de pessoas pelas vias aéreas e teve só uma cláusula, né, que nem foi do governo, mas assim, uma cláusula da Anvisa orientando as companhias aéreas a fazer solicitar o teste de Covid para os passageiros, orientar para quem apresentasse sintomas gripais, sintomas febris, de fazer a quarentena no momento que se chegasse no Brasil, mas aqui a gente vai vendo, né, o contraste, né, das portarias controlando as fronteiras territoriais do Brasil, né, ali, principalmente, né, dos nossos vizinhos latino-americanos, e não faz esse controle aéreo. A portaria interministerial, depois de número 255, né, que vai fazer, de fato, a restrição temporária, e aí todas as portarias, eu coloquei em negrito, todas as portarias vão estar utilizando o termo estrangeiros. Eles não vão utilizar o termo migrantes, de acordo com a nova lei de imigração. Eles vão estar utilizando a grafia estrangeiros, que você já vê que é uma postura mesmo do governo em resgatar essa relação de seguridade nas migrações e do Estatuto do Estrangeiro, né?
Depois, só em novembro de 2020, que vão lançar a portaria número 518, que vai proibir a entrada de imigrantes de qualquer nacionalidade que não possui um registro nacional migratório, tá? Incluindo as pessoas que ainda visavam solicitar refúgio aqui no Brasil. Então, essa forma com que o governo do Jair Bolsonaro se utiliza da pandemia para fazer essas restrições da imigração, também a gente pode colocar que foi uma ferramenta também para invisibilizar, né, a população imigrante que aqui reside. Tem pesquisas que mostram, né, reportagens que mostram que a gente está, eu estou, né, estudando e pesquisando, que os dados, por exemplo, os dados sobre mortalidade de Covid no Brasil, como que fazia a construção desses números, desses dados? Era através da declaração de óbito e da autorização da internação hospitalar. Mas esses dois documentos, por exemplo, não incluíam nos formulários o critério de nacionalidade, né? O que precisava se preencher era o número do CPF. Só que o número do CPF não indica qual é a nacionalidade da pessoa, né? E isso traz uma lacuna nos dados oficiais, assim, de quem são os imigrantes que foram vítimas de Covid e, né, que vieram a falecer e os que também ficaram doentes. Então, a gente não tem esses números contabilizados, né? Então, você vê que tem uma relação tanto das portarias de anti-imigração publicadas na pandemia e a forma também como se constroem os dados ali sobre mortalidade e de contágio pelo Covid, excluindo, tá? E deixando à margem completa as populações imigrantes. Então, quando a gente vai pensar em políticas Alexandre. públicas... Oi, já deu os 20 minutos, né? Já deu 15, só para te avisar. Eu tô vendo, eu dei 20, mas era só para mostrar assim... Vou encerrar a fala, tá bom, gente? Para mostrar que a pandemia ela foi utilizada justamente para vir com ações conservadoras contra a nova lei de imigração, proibindo e restringindo o acesso das populações imigrantes, tanto na circulação de fronteiras, como também invisibilizou essa população enquanto número mesmo, para entender quem sofreu as mazelas ali da pandemia, porque a gente não tem esses números. Se a gente não tem número, a gente não consegue fazer políticas públicas, né? Fora as falas que o governo emitiu, né, contra a imigração, que eram medidas para impedir o suposto colapso do sistema de saúde e que vai resultar em diversas reações xenofóbicas, como foi a morte do angolano João Manuel, que foi assassinado por um brasileiro, simplesmente por argumentar sobre a importância dos imigrantes receberem o auxílio financeiro, né, e depois o Moase também, que foi espancado até a morte por cobrar, né, 2 diárias de trabalhos não pagas realizadas durante a pandemia. Então, eu encerro a minha fala aqui, gente, depois eu posso compartilhar os dados para quem tiver interesse, tá, e vou encerrar aqui. Pronto. Obrigado, Alexandre. Falando muito rápido. É muito bom esse apanhado aí, que é muito útil, depois você me manda. Então, eu passo já para a Sandra. Vamos, Sandra, para você presente e a gente continua. Boa tarde. Vocês me estão escutando bem? Vou começar com minha audiodescrição. Eu sou uma mulher indígena, quechua. Estou com 2 tranças negras compridas, cabelo comprido. Estou com uma camiseta roxa e com fones de ouvido, porque trabalho muito no computador e não fico com dor de ouvido se não uso fones assim grandes. Uso óculos e atrás de mim tem um armário de madeira. Gostaria muito de agradecer o convite para a Associação Brasileira de Antropologia e ao Comitê de Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia. A verdade, eu troquei minha fala de hoje devido aos últimos acontecimentos na cidade de São Paulo da semana passada e acabei rascunhando vários escritos e então vou ler o que eu escrevi porque mudei assim de um momento para outro minha fala. Também gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer a todas as pessoas que estão fazendo possível a participação política dos imigrantes em toda a organização da Comigrar, dentro da discussão das problemáticas e na elaboração das propostas, claro que sim. Agradeço, por último, a todas as mulheres que fizeram possível que eu seja delegada eleita.
Eu sou muito consciente e estou meio preocupada porque sei que é uma grande responsabilidade. Vamos a lutar para que nada seja decidido sobre nós sem nós. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e a oportunidade de falar aqui também, porque são espaços que conseguimos mais ainda colocar nossas pautas. Nós sabemos que nas últimas décadas a migração no Brasil aumentou e foi mudando, né? Aconteceram várias coisas, algumas delas já a Alessandra mencionou, já não vou repetir, mas sabemos que especificamente a partir de 1980, grupos de haitianos, bolivianos, peruanos e pessoas de outras regiões do mundo chegaram no Brasil em busca de melhores condições de vida. Os motivos são muito variados, e aí é uma primeira coisa que pedimos às políticas públicas para parar de fazer uma homogeneização, é difícil essa palavra em português para mim, da situação dos migrantes, que é muito variada. Os motivos de migração normalmente são motivos familiares, pedidos de refúgio, e também o fenômeno de promessas de bons salários de empregadores coreanos, bolivianos ou mesmo brasileiros dentro da indústria do vestuário, especialmente em cidades como São Paulo, Curitiba e Minas Gerais. De acordo com o último relatório anual 2023, que a Alexandra também mencionou, do Observatório das Migrações Internacionais, a população de migrantes e refugiados para o Brasil já não é tão representativa de países como Peru ou Bolívia, mudou um pouquinho para países como Venezuela, Haití, Angola, Congo e Senegal. Isso devido às crises políticas, guerras internas, pobreza extrema e às realidades próprias de cada país, que geram um deslocamento e desarraigo muitas vezes indesejado. Não é que muitos migrantes decidem migrar, mas outros verdadeiramente são empurrados pelas realidades dos seus países. E normalmente a primeira alternativa não seria talvez migrar. Mesmo que Brasil se apresenta como um país acolhedor, a situação dos imigrantes e dos refugiados é ainda muito difícil. As dificuldades que os imigrantes vivenciam no Brasil não são muito diferentes à situação que os imigrantes vivenciam em outros países do mundo. É muito triste, de verdade, ver como os imigrantes e os filhos e filhas de imigrantes em qualquer lugar do mundo enfrentam ainda muitas barreiras educacionais, dificuldade para acceder a empregos e cargos públicos e diversas situações de discriminação. Diversas, mas especialmente, e é muito triste reconhecer que aconteça no Brasil, que é um país tão diverso, especialmente acontece muito a discriminação racial. Como são muitos os tipos de discriminação, eu quis trazer aqui para vocês um conceito de Silvio Almeida, que também estava presente na organização da Comigrar e que fez umas falas muito interessantes no evento que ele ofereceu para todos os migrantes e refugiados. O conceito que ele oferece sobre discriminação racial é muito claro. Ele fala que a discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Essa discriminação racial, mesmo invisibilizada, é vivenciada por nós de maneira muito frequente. Final do ano passado, eu participei de um evento organizado pelo Poder Público. Queria contar aqui brevemente essa experiência. O evento foi organizado pelo Poder Público e uma ONG que trabalha com imigrantes. A temática do evento era sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão, que ainda sofrem diferentes grupos de imigrantes na cidade de São Paulo. Uma pessoa que ocupa um cargo importante fez a seguinte fala: os imigrantes não têm direito no Brasil a pertencer a sindicatos. É proibido para os imigrantes e refugiados pertencer a sindicatos. O público ficou emudecido, a maioria migrantes, e os funcionários públicos presentes ficaram silenciados também. Eu pedi a palavra e discuti um pouco, mas não senti apoio de ninguém e tinha muitos migrantes na sala e muitas autoridades. Dentro da Lei de Migração, que a Alessandra também mencionou hoje, 13445 de 2017, nos diz no artigo 4, inciso 7, direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Com a Lei de Migração, mesmo que, como falou a Alessandra, tem muitas portarias em contra, mas com essa lei não só podemos nos afiliar aos sindicatos, também podemos participar em protestos e podemos ter acesso a programas e benefícios sociais. Podemos acompanhar tranquilamente todas as ações de um sindicato se não somos trabalhadores.
As mudanças sociais e as lutas de diferentes colectivos levaram a esta grande conquista, essa lei. Mas observamos na prática, como a Alessandra também falou, e outras falas de hoje, que felizmente consegui acompanhar de manhã, as outras mesas também colocaram, infelizmente essa lei na prática não é totalmente efetiva. Pessoas com altos cargos em instituições públicas e privadas desconhecem a lei de migração de 2017. Instituições que trabalham com migração, inclusive. Normalmente actuam com muitos preconceitos e posturas racistas. O racismo está na essência mesma de nosso sistema, como dizem muitos autores, né? O racismo dá forma à nossa economia, à nossa política, à literatura e a toda a nossa forma de viver. Depois de ouvir muitas pessoas migrantes, especialmente mulheres, se percebe o sentimento de não saber o que fazer ou não saber como lidar com as ações de preconceito e racismo que vivenciam e vivenciamos, eu estou dentro desse grupo, no dia a dia. Porque, em princípio, sabemos que essas ações provêm de estereótipos já enraizados na sociedade brasileira, com os quais os migrantes devemos lutar dia a dia. Inegavelmente, a mídia também contribuiu negativamente, relaciona constantemente ainda os imigrantes à miséria, violência ou tráfico de drogas. Define os imigrantes como pessoas que não têm educação, que não têm documentos, que somos clandestinos, ou que todos trabalhamos em situações análogas a trabalho escravo. Falso. Possíveis traficantes também fala sempre a mídia ou usa termos pejorativos, como índios ou negros africanos. Acabamos sendo, então, todos os migrantes, ou quase todos, acabamos sofrendo um processo de estigmatização e rejeição, o que dificulta nosso acesso a direitos. Com essa fala, queria contar para vocês, talvez muitos já sabem, que na noite da terça-feira, 23 de abril, após uma ação da Polícia Militar em um prédio na região central de São Paulo, morreu um irmão migrante do Senegal. Ele chamava Seringe Mourbaya Valle, desculpem se eu pronuncio errado, mais conhecido como Tala Valle. Aproveito esse espaço para colocar aqui que desde a comunidade imigrante e as organizações civis, foi nesse dia e será cobrada uma investigação sobre sua morte. E cobraremos também uma postura menos hostil da Polícia Militar, com a comunidade africana e com os imigrantes do jeito geral em São Paulo. Entanto que há muitos relatos recorrentes de abusos cometidos pelas forças policiais contra os imigrantes e refugiados, especialmente quienes trabalham na região central de São Paulo. Também queria aproveitar esse espaço para expressar aqui minha total solidariedade com o povo palestino. Milhares de palestinos morrendo a causa da ocupação israelita. Estamos olhando ao tempo real todos os dias, nas redes sociais, em notícias que chegam quase 5 minutos depois que aconteceram. Estamos olhando o genocídio, a massacre e a destruição. O número de palestinos mortos devido à agressão israelense ultrapassa os 25.000, dos quais 75% são crianças, mulheres e idosos. Durante esta fase do conflito, as estatísticas sobre refugiados nem sabemos. Não dá para saber a dimensão total das pessoas que foram deslocadas, mas também das pessoas que foram expropriadas das suas próprias casas, de seu próprio país. A verdade é muito impactante. Mas não podemos esquecer, mesmo que é uma guerra tão triste, não podemos esquecer dessas guerras cotidianas dentro de nossos bairros. Essas guerras que levaram à morte de Tala Valle, da violência policial e do posterior silenciamento das autoridades e da população, que por ser uma pessoa refugiada ou migrante, muitas vezes parecia que tivesse menos valor. Fica sem pesquisa, sem investigação e nunca sabemos o que verdadeiramente aconteceu. Não pretendo aqui descrever todas as dificuldades dos imigrantes do Brasil. Eu sei que é complexo, que é diferente também em cada região. Também é difícil falar de um estudo sobre a discriminação racial da população migrante. Sei e reconheço que muitos antropólogos, psicólogos, sociólogos fizeram muitos estudos ao respeito. Mas sim gostaria de convidar a refletir sobre as inúmeras necessidades da população migrante, que não passam unicamente pelo acesso a direitos como a educação e a saúde, também pelo desenvolvimento de políticas públicas efetivas e inclusivas. Queremos políticas que garantam os mesmos direitos que a população, os mesmos direitos à população migrante, refugiada e apátrida, incluindo os direitos políticos, como o direito ao voto e a participação na escolha dos nossos representantes, porque vivimos aqui.
Esas políticas, como todos y todas sabemos hoje aqui, e escutei também nas mesas dessa manhã, que tive falas muito importantes dos mesmos migrantes convidados, tanto na primeira mesa como na segunda. Eu fiquei super feliz de conseguir acompanhar. Todos sabemos que esos temas serán discutidos na segunda Comigrar no mês de novembro. Igualdade de tratamento, acesso aos serviços públicos, inserção econômica, promoção de trabalho decente, enfrentamento e violações de direitos, governança e participação social, regularização migratória e documental, interculturalidade e diversidade. Mas esperamos que essas propostas não sejam uma simples melhoria das políticas existentes. Ou, como bem falou a Alessandra, não sejam unicamente abrir mais portarias que no final acabam não ajudando. Que as políticas sejam verdadeiras políticas de reconhecimento e que as nossas propostas sejam depois operacionalizadas de verdade, na prática. E que mortes como a morte do nosso irmão senegalês não aconteçam mais e não fiquem expedidas pela justiça. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigada, Sandra. Obrigada pela incrível disciplina com o tempo. Muito bom. Então, eu já passo imediatamente a palavra ao Gabriel. Vamos, Gabriel. Boa tarde a todas e todos. Estão me escutando? Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Igor pelo convite para participar aqui neste evento. Fico muito feliz também de ver a Alexandra e ver a outras pessoas que não teve o prazer de conhecer pessoalmente. E, bom, agradecer aos organizadores do evento e, por último, agradecer a todos os que estão aqui presentes. Como o convite que Igor fez para mim era para falar sobre minha história e minha experiência como refugiado. Eu vou começar minha fala fazendo um brevíssimo apanhado sobre minha experiência durante o refúgio e tentarei dar minhas impressões sobre a questão do status de refúgio, sobre a questão da legislação, tentarei ser o mais fiel possível durante estes 15 minutos de fala, ok? Então, eu começo dizendo que minha história como refugiado no Brasil começa no ano de 2010, mas eu vim através do programa de reassentamento para essa data, mas antes de eu obter o status de refúgio no Brasil, eu já tinha morado no Equador por cerca de 2 anos, também como refugiado, já havia sido refugiado no Equador durante esse tempo, e naquela época eu e outros refugiados tivemos que sair do Equador por problemas de segurança. Falo de segurança porque naquela época havia um grupo reduzido de refugiados colombianos que estávamos no Equador e que habíamos sido, ou éramos ativistas, outros éramos militantes dos movimentos armados, esses militantes, esses combatentes, e por esse motivo a situação nossa se complicou lá no Equador e, bom, chegou um momento em que não era mais viável ficar lá. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, até por uma questão de tempo. Então, devido a essa impossibilidade de continuar morando no Equador, alguns refugiados foram para outros países. Em meu caso, eu vim para o Brasil, vim, como já disse, através do programa de reassentamento. E quando entrei no Brasil, já entrei com o status de refúgio. Eu não tive que passar pelo processo convencional de solicitação de refúgio. Nesse sentido, minha entrada no Brasil como refugiado, eu diria que foi diferente, já que eu não tive que passar pelas dificuldades e entraves burocráticos que passam a maioria dos solicitantes quando chegam ao Brasil e ativam ou solicitam o mecanismo do refúgio dentro do território brasileiro. Então, digamos que essa parte de minha experiência durante o refúgio foi muito mais fácil, foi muito mais tranquila em comparação às histórias de outras pessoas, né, de outros solicitantes, que tem que passar pelo crivo ou pelo critério da elegibilidade, né? Tem que passar todo esse processo de reconhecimento, de elegibilidade,
se eles são considerados como refugiados ou não refugiados, enfim, né? Então, digamos, essa parte foi muito mais tranquila para mim, não passei por todas essas dificuldades, por todas essas tensões, e também foi muito mais fácil porque quando eu cheguei aqui quando cheguei no Brasil, rapidamente eu me relacionei com pessoas ligadas ao mundo da academia, pessoas ligadas aos movimentos sociais, e isso foi muito mais, fiz que minha situação fosse muito melhor, né, e meu processo de integração fosse um pouco mais fácil, por assim dizer, né. Também o fato de eu ter entrado na universidade durante o primeiro ano, eu cheguei em 2010, em 2011, já havia começado a cursar na universidade, né, entrei na universidade pública através do programa de cotas para refugiados. Isso também foi um facilitador muito grande, que fez uma diferença enorme, né, para mim, e claro, e faz essa diferença que não teve que passar por outras situações difíceis que passam outros refugiados. Então, recalco novamente que, nesse sentido, minha experiência no refúgio foi bastante diferente ao caso dos outros refugiados. Eu não passei pelos mesmos dilemas e tensões que passam muitos deles quando chegam aqui quando chegam ao Brasil e têm que ser atendidos e gerenciados, né, pelas organizações que trabalham na gestão dos refugiados. Eu estou falando de dilemas e tensões com as instituições que trabalham no refúgio, porque eu fiz pesquisa de campo com refugiados, e essas questões dos dilemas e das tensões era algo que eu escutava frequentemente dos refugiados durante meus trabalhos de campo, né? Muitos refugiados narravam, né, para mim que se sentiam, em alguma forma, reféns, né? Escutei muito essa palavra, né? Reféns dessas instituições, frente às quais eles não podiam fazer nada, porque dependiam, fosse para receber algum tipo de ajuda econômica, ou fosse para fazer alguma tramitação de algum documento que dependia do carimbo dessas instituições. Então, palavras e conceitos como refém, encaminhamento, eram palavras e conceitos que eu escutava frequentemente, né, e que causavam muitas limitações na vida dos refugiados. Afortunadamente, como já disse, eu não tive que passar por essa situação de controle e dependência, né? Eu acho que a forma como muitos refugiados manifestavam essa situação era de se sentir-se em uma situação de controle, se sentir-se controlados e dependentes dessas instituições. Então, isso fazia que nesse processo eles tivessem muitas tensões e dilemas. Em meu caso, meus dilemas durante a experiência do refúgio foram de outro tipo, que estavam mais relacionados aos problemas de não poder me comunicar com minha família durante muitos anos, de não poder sair do país sem uma autorização do Itamaraty, não poder viajar com meu passaporte, com passaporte colombiano, enfim, do medo, por exemplo, também de perder o status de refúgio devido à mudança de governo, devido a mudanças de regimes no governo, enfim. Essas eram, digamos, ou foram os dilemas mais preocupantes para mim durante esse processo do refúgio, né? O fato de, como já disse, né, de eu ter ficado na universidade de 2011 até 2019, isso me blindou, né, de uma série de situações que talvez outras pessoas e outros refugiados em outras situações têm que passar, né? Então, digamos, eu fiquei em uma situação de privilégio, por assim dizer, né? Estava na universidade durante todos esses anos, tinha acesso à moradia como os outros estudantes, tinha acesso ao restaurante como os outros estudantes, conseguia a bolsa de estudo. Então,
isso, digamos, fez, né, foi um facilitador durante esses anos, durante a experiência no refúgio, né. Uma questão também que é muito forte, né, que a gente sente muito durante a experiência no refúgio e que a Alessandra e a outra colega aqui mencionou, trata sobre a questão dos direitos, né. A questão dos direitos é algo muito, é um ponto central na vida das pessoas refugiadas, né. Digamos que há uma limitação, né, não apenas em relação aos direitos políticos, mas também aos direitos sociais, como já foi mencionado. Particularmente, eu conheci muitos e conversei com muitos refugiados que alencavam para essa situação, né, falavam de não se sentirem com direitos, não apenas em relação aos direitos políticos, mas aos direitos sociais. Muitos falavam que tinham formação acadêmica, que tinham profissões que poderiam exercer, mas que não conseguiam devido aos entraves burocráticos ou devido às próprias limitações que eles tinham por serem refugiados, né? Eles não se sentiam na mesma condição de igualdade em comparação com outras pessoas ou com outros cidadãos nacionais, né, com outros brasileiros. Então, a questão dos direitos é algo muito presente na vida das pessoas durante o refúgio. Eu, particularmente, como já falei, o fato de eu ter ficado tantos anos na universidade, isso me brindou de muitas situações, mas essas são situações que recorrentemente passam, né, e sofrem as pessoas em situação de refúgio. O tema do estigma, né, também é uma questão central, né, e é um motivo de preocupação para os refugiados, né. Muitos não gostavam de ser identificados como refugiados por medo a serem vistos ou confundidos como fugitivos ou criminais, né. Enfim, coisas desse tipo, né. Em meu caso, pela minha própria situação jurídica que existia naquele momento na Colômbia, eu sempre tive que manter um baixo perfil, né, sobre minha condição, né. Então, pouquíssimas pessoas sabiam, né, de minha condição de refugiado, né, mas também das que sabiam não conheciam em detalhe, né. Então, devido a esses fatores, devido a essas situações, sempre tive que manter um baixo perfil, né? Mas o estigma é uma coisa que é muito presente, né, na vida das pessoas em situação de refúgio. Bom, eu não sei como estará o tempo meu aqui, se dá mais para falar. Eu gostaria de fazer aqui, fazer algumas considerações, né, e para finalizar, e fazer algumas considerações com respeito ao gerenciamento dos refugiados, né, com respeito às instituições que trabalham com a gestão dos refugiados. Bom, por um lado, eu vejo que a partir dos anos 2000, né, houve um maior comprometimento do Brasil com a temática do refúgio, né. Durante esses anos, se criaram muitos mecanismos jurídicos e institucionais que permitiram o reconhecimento e a entrada ao país de milhares de refugiados, e isso, em termos de estatística, em termos de números, foi muito bom, porque possibilitou o reconhecimento de muitas pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo também que houveram muitas falhas com respeito à integração dos refugiados, né? Muitos refugiados não conseguiram ter uma integração plena, uma integração real, né, na sociedade, né? Não bastava só com a questão de dar um reconhecimento. A integração é uma questão muito frequente, é um problema para a maioria dos refugiados, porque não conseguem se integrar plenamente na sociedade, por todos esses fatores que já mencionei, pela questão da desigualdade em direitos, enfim, pelas questões econômicas, culturais, sociais. Então, essa questão dos direitos e essa questão da integração
em minha opinião, foram fundamentais e, bom, não houve uma efetiva integração dos refugiados na sociedade devido a outros fatores, né? Fatores econômicos, sociais, culturais, que impossibilitaram a integração dos refugiados na sociedade, né? Um outro ponto que eu gostaria já aqui elencar para finalizar minha fala é sobre o papel das instituições e organizações envolvidas com a gestão dos refugiados, né? Mais especificamente falando da sociedade, das organizações da sociedade civil, né? Que trabalham, né? Que trabalham na gestão desses grupos, né? Em minha opinião, o papel dessas organizações precisa ser melhor analisado. Eu reconheço a importância dessas organizações na gestão dos refugiados, mas eu me encontrei com muitos relatos, né, durante as pesquisas de campo, que colocam em questão o papel dessas instituições, né? Para muitos refugiados, sua relação com essas instituições sempre foi escrita como tensa. Sua relação foi descrita sempre como marcada por relações de poder e de autoridade, na qual os refugiados não se sentiam reféns o tempo todo, né? Como já disse, essa palavra refém é uma palavra que o tempo todo escutei dos refugiados, perdão. Então, penso que, por um lado, sem essas instituições, a vida de muitos solicitantes de refúgio seria muito mais difícil, né? Sem essas instituições. Mas também, com essas instituições, a experiência durante o refúgio foi muito mais difícil para muitos refugiados, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar, né? Olhar para uma efetiva integração dos refugiados e olhar também para o papel das instituições que gerenciam os refugiados, né? Como se dá um melhor trato, um melhor atendimento, né? E como alguns aspectos em relação a isso podem ser melhorados. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui minha fala e, bom, obrigado aí por me escutarem. Obrigado, Gabriel. Sempre legal te ouvir. Faz tempo que a gente não conversa. Enfim. É verdade. Sempre aprendo muito. Bom, então eu vou agora fazer a última fala, que é a minha fala, e eu vou falar um pouco sobre refúgio em termos gerais, para fazer uma análise sobre as políticas de refúgio, e essa análise ela deriva de uma série de pesquisas que foram desenvolvidas aqui na Federal de São Carlos, no nosso Laboratório de Estudos Migratórios, que são, enfim, etnografias que foram feitas com experiências variadas de refúgio, né? Então tem a tese da Alexandra, tem a tese, enfim, do Alexandre, tem a tese da Juliana sobre sírios, tem as dissertações de mestrado da Gabriela, a dissertação do Gabriel, ele não falou sobre isso, mas ele fez uma bela dissertação de mestrado sobre refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes islâmicos nas fábricas nas processadoras de carne brasileira no sul, né, nos frigoríficos, um trabalho muito duro, né, difícil de ser feito. Enfim, e esse conjunto de trabalhos, eles produziram uma visão geral sobre o refúgio, mas também um acompanhamento da história política recente e da relação dos poderes, assim, do Estado brasileiro, nas suas várias configurações políticas, em relação a essas populações. De uma forma muito simples, assim, e muito clara, a gente precisa, quando olha para o refúgio no Brasil, pensar numa distinção crucial que é feita, não pelos pesquisadores, mas que é feita pelo Estado ou pela sociedade brasileira, se a gente pensar assim, que é uma diferença entre imigrantes bons para o refúgio e imigrantes que não são bons para o refúgio, né? Há uma política muito clara de separação. Então, eu já falei sobre a política brasileira de refúgio como uma política de separação, e ela é uma política de separação racial. Enfim, nos últimos anos, o Brasil fez uma política muito benéfica de concessão de refúgio para os venezuelanos, né? No final já do governo Temer e durante o governo Bolsonaro, o CONARE mudou o seu modelo de política de concessão de refúgio especificamente para os venezuelanos. Para quem não sabe, enfim, a solicitação de refúgio não é uma decisão individual, é um direito individual que as pessoas no mundo têm, né? Ou deveriam ter, né?
para aqueles países, pelo menos, que assinaram os tratados internacionais sobre refúgio. Mas o que o Brasil fez em relação aos venezuelanos foi uma concessão coletiva de refúgio. Ou seja, a ideia de que, dada certa situação política no Estado venezuelano, o Brasil facilitaria a solicitação de refúgio. Então, os casos não eram analisados um a um, como eles devem ser pelo CONARE, né? Os casos eram analisados em grupo. Então, bastava você ser um venezuelano ou uma venezuelana em determinada situação de transição no Brasil, ou seja, está lá na operação acolhida em Roraima, nos abrigos ou nos campos de refugiados lá em Roraima, que o acesso ao Estatuto de Refúgio era facilitado, e continua sendo facilitado. Por outro lado, se a gente pensar na condição dos... E vejam, o que legitimou a concessão de refúgio para os venezuelanos foi uma série de textos e reportagens sobre a situação do Estado venezuelano. Então, principalmente um relatório do Human Rights Report, que vai falar sobre o caos do Estado venezuelano, sobre as violências a que as pessoas estão submetidas e por aí vai. Uma série de descrição sobre violações gerais dos direitos humanos que legitimam a ideia de que essas pessoas estão numa situação de reconhecimento possível de refúgio. Vejam, mas se você pegar o site do Human Rights Report e olhar para o relatório que eles mesmos produziram sobre o Haiti, não há nada na situação do Estado do Haiti que seja melhor que a situação do Estado venezuelano. Assim, ou seja, o que eu quero dizer assim, as justificativas que o Estado brasileiro assim, articulou para justificar as políticas de refúgio aos venezuelanos são exatamente as mesmas que a gente poderia atribuir aos haitianos. E mais, eu diria que a situação do Estado haitiano é ainda pior do que a do Estado venezuelano, especialmente nos últimos 2 anos. Mas há um corte. E aí eu digo que há um corte de raça. Né? Aos haitianos, você não dá refúgio. Se você pegar os números do CONARE dos últimos anos, o número de refugiados haitianos é mínimo. Assim, é uma dezena. Você conta nas mãos o número de refugiados haitianos. Ao passo que você tem mais de 30 mil, 40 mil refugiados venezuelanos. E mais, os haitianos estão vindo para o Brasil, estavam vindo, continuam vindo, e o Brasil articulou uma portaria e criou um visto especial chamado visto humanitário, que é um visto que permitiria aos haitianos ficar no Brasil durante 2 anos com status migratório regularizado com base nesse visto. Mas vejam, isso assim, são portarias que têm sido reeditadas, né, nos últimos anos. Em 23, no começo, já no governo Lula, portanto, em 23 essa portaria foi reeditada, a última versão dessa portaria foi reeditada, e como em todas essas portarias, assim, quando um haitiano ele pede o visto humanitário, ele tem que imediatamente abrir mão da solicitação de refúgio que ele tenha feito para entrar no país. É uma condição do haitiano estar no Brasil que ele não tem o direito de pedir o estatuto de refúgio. Embora o Estado haitiano seja muito mais propício para uma consolidação de um estado de refúgio do que o Estado venezuelano. Então, o Brasil tem operado sistematicamente. E veja, eu estou falando de um governo de extrema-direita, estou falando de um governo de esquerda, supostamente de esquerda. Agora, ele tem operado claramente em linhas raciais, ou seja, aos haitianos não é permitido o refúgio. E veja, aos haitianos, e assim, é óbvio que a categoria de visto humanitário ela é muito próxima, semanticamente, da noção de refúgio. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos anos, 2 portarias foram emitidas de vistos humanitários, especificamente para afegãos e especificamente para ucranianos. Ou seja, ucranianos e afegãos, que são países que estão em guerra, né? No caso do afegão, uma guerra recente que resultou na expulsão de muita gente, eles estão ali na fronteira entre refúgio e assistência humanitária.
mas também, para eles, não é possível pedir o refúgio. Embora eles possam pedir o refúgio, eles vêm com categoria de apoio de visto humanitário. O que eu quero dizer com isso assim, é que a categoria em si de refúgio no Brasil, ela é uma categoria modulada politicamente. E aí, no caso, especificamente nos últimos anos, modulada politicamente pela extrema-direita. No sentido de que ela é uma categoria atribuída especialmente aos venezuelanos, não porque, no fundo, o Estado venezuelano seja X, Y, Z, ou vulnerável, ou qualquer dessas enfim, justificativas que tenham a ver com a situação do Estado venezuelano. Mas sim porque você tem uma intenção política. Né? Assim, se vocês acompanhassem, eu fiz esse trabalho acadêmico de acompanhar os twitters do ex-presidente do país, em vários momentos ele falava da política de refúgio como uma política de combate ao comunismo. Então, a ideia de que a articulação do refúgio aos venezuelanos era uma luta contra o comunismo na América do Sul. Há um completo, digamos assim, captura da noção de refúgio por uma distinção política fundamental nos últimos anos, que divide o mundo enfim, entre quem não, todo mundo que é comunista e os caras que são de extrema-direita, né? Enfim, o que eu quero dizer, então, é que no Brasil, a categoria de refúgio, ela foi captada pela extrema-direita nesse sentido. Ela tem uma conotação racial e ela também tem uma conotação política, anticomunista nesse sentido. Ela produz, portanto, uma situação muito estranha na configuração geral do refúgio no país. É como se ela produzisse uma distorção que não tem a ver exatamente com a situação das pessoas que estão no país e a história de vida de cada um dos imigrantes que poderiam ou não ter direito de refúgio. Eu tenho certeza que se a gente pegar de 10 histórias haitianas no país, 9 delas vão se colocar numa categoria formal de quem tem direito ao refúgio por ter, enfim, violações aos direitos humanos nessa história. Né? Mas isso não faz diferença no Brasil. A mesma coisa para os afegãos, no final das contas. Veja, e o governo Lula ainda piorou a situação dos afegãos. Né? Porque você tinha uma portaria que permitia a vinda dos afegãos. Depois daquele incidente que eles ficaram dias, meses no aeroporto em São Paulo, 200 afegãos. 200. O governo Lula emitiu uma outra portaria que dizia que só podia vir afegão se tivesse lugar para eles ficarem no Brasil. Justamente nessas associações, nessas instituições que eu sei que o Gabriel quer criticar com a sua fala. Ou seja, o Brasil vetou a entrada dos afegãos novamente. Né? Esse corte, digamos assim, político da categoria de refúgio, ela está encoberta numa perspectiva de militarização e securitização da imigração, mas especialmente do refúgio no Brasil. Não é à toa que há uma conexão entre luta anticomunista, refúgio e a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma operação militarizada. É uma operação que produz campos de refugiados. Os abrigos em Roraima são campos de refugiados. A gente chama isso de campos de refugiado híbridos. Eles não são exatamente, mas eles parecem muito campos de refugiado. E há pesquisas, a IANA, que vai ter uma mesa amanhã, produziu pesquisas nesses abrigos para poder dizer que aquilo, na verdade, são campos de refugiados, nos quais, e nessa, digamos assim, a Operação Acolhida como um todo, ela é uma máquina de produzir refugiados. Ela está descrevendo como é que a Operação Acolhida empurra os venezuelanos para pedir refúgio, como se fosse um desejo dessas instituições, especialmente do Exército, de produzir os refugiados. Porque muitos dos venezuelanos não querem ser refugiados. Porque, como o Gabriel mencionou no começo, o Estatuto de Refúgio no Brasil significa uma espécie de prisão domiciliar no Brasil. O refugiado não pode sair do país sem uma autorização da Polícia Federal do Itamaraty. Então, quando você concede um Estatuto de Refúgio
para um refugiado em Roraima, ele não pode voltar para a Venezuela. E, em muitos casos, esses refugiados, eles querem ficar voltando para a Venezuela, porque eles fazem compra no Brasil, com o trabalho que eles têm aqui em Roraima, e levam bens, comida para os parentes na Venezuela. Então, uma parte das pessoas que assumiu o estatuto de refúgio estavam saindo do país ilegalmente o tempo inteiro, porque eles precisavam se comunicar com a família. Porque a situação deles, de fato, não era uma situação de refúgio nos termos que a gente conhece. O problema não era voltar para o país, o problema era conseguir viver lá. Então, assim, então, a questão do perigo imediato, a própria sobrevivência, não era tanto o problema, mas o problema é um problema sociológico de geral, digamos assim, de capacidade de produzir uma vida sustentável num estado falido, com salários tão baixos. Né? Ora, essa militarização, esse processo como um todo, de produzir refúgio numa conexão com a extrema-direita, com uma conexão com uma operação militarizada, ela também é parte de uma agenda internacional de securização da política. Então, a gente não está isolado do mundo. A gente está falando de Acnur e OIM, por exemplo, que são as entidades que, de certa forma, gerenciam todo o processo junto com o Ministério da Defesa nas fronteiras em Roraima. Elas têm uma agenda muito própria. E a agenda própria delas é uma agenda de externalização de fronteiras. Ou seja, qual que é o desejo? Assim, os caras colocam dinheiro na operação acolhida, por quê? Porque eles não querem imigrantes venezuelanos chegando no México, através do México tentando chegar nas fronteiras americanas ou na Europa. Portanto, toda a política de interiorização, como refugiados de venezuelanos no Brasil, é uma política de externalização de fronteiras, evitando que as pessoas cheguem nas fronteiras dos países europeus e nos Estados Unidos ou Canadá. Portanto, você tem um casamento, essa é a moral da história, entre políticas gerais de securitização, você vai ver, portanto, processos de securitização e criminalização da migração no mundo inteiro, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, as políticas muito loucas que agora a Inglaterra quer fazer, por exemplo, de expatriação de refugiados mas aqui no Brasil a gente está fazendo a mesma coisa. A operação acolhida é uma operação de securitização e é uma operação de criminalização da imigração. Ela construi campos de refugiados. E, no entanto, está todo mundo achando muito linda a operação acolhida. É impressionante. E eu estou falando assim do atual governo. O atual Ministério da Justiça acha que a operação acolhida é a coisa mais espetacular do mundo, porque ela ganhou prêmios no exterior. Mas ganhou prêmios porque é a agenda dessas instituições internacionais, que não são as nossas agendas. Isso me choca. Né? Isso me choca porque eu participei, por exemplo, de uma reunião de avaliação de políticas públicas interministeriais aqui no governo atual, e o tema da reunião era uma avaliação da operação acolhida. O grau assim, de falta de discussão crítica sobre o que é a operação acolhida no governo atual é uma coisa estarrecedora. Naquela reunião, havia um militar, que é o coordenador-geral da operação acolhida, defendendo o Pazuello, que, como vocês sabem, foi o pior ministro da saúde da história, acho que do mundo. Mas eu estou falando de uma coisa que aconteceu durante o governo atual. Assim, eu participo como suplente no CENIG, tenho acompanhado as reuniões. O Ministério da Justiça e o staff do Ministério da Justiça é completamente cooptado pela agenda da OIM e da Acnur. E que, portanto, acolhem a securitização como uma política bacana. E como uma saída. A fala no Ministério da Justiça, hoje em dia, é replicar a operação acolhida em outros lugares. Que eu acho absolutamente uma insanidade. Porque a replicação da operação acolhida é a replicação de uma lógica racial de divisão. De uma lógica, no final, de criminalização da imigração. Que está procurando, digamos assim, dissolver a diferença dos imigrantes no território nacional. É como se fosse uma operação de dissolução do suposto perigo que os imigrantes apresentam à nação brasileira. Né? Enfim, queria só dizer, esse é o meu recado, eu queria só, para terminar, dizer que uma avaliação das leis brasileiras de imigração, da lei de 17,
tem que levar em consideração esse cenário. Então, se parecia uma lei muito boa no papel, né, ela tem um preâmbulo lindo, assim, a organização da lei, no final das contas, é uma lei securitária. Ela não é menos securitária do que o antigo Estatuto do Estrangeiro. As forças de segurança dentro do Congresso, representações da Polícia Federal, dos ruralistas, dos evangélicos, ganhou a disputa. E produziu, no final, uma lei que, sob um título bonito, na verdade é uma lei muito ruim, na minha opinião. Vejam, só para dar um exemplo, se você pegar as discussões sobre a lei no Congresso, tem lá no site do Senado e da Câmara, você pode acompanhar as sessões, está aqui gravadas, né, e algumas gravadas, da discussão sobre as leis de imigração no país. Em certo momento, se proibiu o uso da palavra gênero, por conta de pressão da bancada evangélica, que não queria falar isso. Então, quando você estava falando em reunificação familiar, você não podia falar em gênero. Porque eles não queriam a hipótese de uma repatriação familiar quando o cara é gay e quer trazer o marido, um homem ou uma mulher quer trazer a esposa. Então, assim, o nível de conservadorismo dessa lei é brutal, na minha opinião. E eu sei que a Sandra perguntou se era melhor do que o Estatuto. Eu não sei se é melhor. Depois a gente vai ter um tempinho e a gente pode conversar sobre isso. Mas era só isso que eu ia falar por enquanto. Obrigado. E é isso, gente. Se alguém tem uma pergunta, a gente já conversa já. Tem uma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário sobre a sua fala, Igor, porque eu estou de total de acordo com você, conforme você está ali no contato, conversando com imigrantes, né? Eu, ali na minha relação de ser professora, também de português, e aí você vê essa relação, a contradição do que é a lei ali no papel, o que está, né, o cotidiano, dia a dia de boa parte dos imigrantes, não conversa, né, não conversa com a lei. E acho interessante também, porque eu estou no processo, eu levantei alguns municípios e alguns estados que fizeram políticas estatais ou políticas municipais voltadas para imigrantes. E quando você pega a lei, elas são literalmente iguais. A redação é muito parecida. Né? E aí, quando você vai ver por trás quais são as instituições que estão ali auxiliando, dando uma assessoria política, seja o governo do estado ou alguns municípios, são as grandes agências, né? OIM, Acnur, e é o mesmo padrão. E aí é aquele texto bonito, mas na hora que você vai ver a prática, ela não é operacionável. Quer dizer, ela é operacionável sim, para fazer realmente essas distinções, essas relações de controle dos corpos, né, passando ali pelas pautas raciais aqui no Brasil. E eu até, enquanto você falava, eu joguei de novo, né? De novo, aí eu vi, assim, tem aquela plataforma Migra Cidades, que mostram as cidades que estão no processo de fazer debate sobre imigração, e a cidade onde eu moro, né, eu estou ali na Unifesp, São Paulo, mas eu moro em Jundiaí, que é a cidade vizinha de São Paulo, já está, acho que foi incorporada como área da grande metrópole de São Paulo também, e Jundiaí faz parte, tá, como uma prefeitura que está no processo de consolidação de políticas migratórias na cidade, mas é só uma fala institucional, porque na prática ela não acontece. Conforme eu converso com alguns setores da área da saúde, com professores da área da educação, que eles falam assim, que a prefeitura fala assim, não, nós estamos lá fazendo os protocolos, estamos cumprindo, está na agenda do município, mas é só no papel. A prática não acontece. A prática não acontece. E aí é só um comentário, assim, de fato, né? A forma como se operacionaliza a lei é o que vai ditar a regra, né?
o histórico da construção da lei migratória ali, de fato, ela está pautada ali nos direitos humanos, na relação de instituir a relação do imigrante quanto sujeito de direito, mas a operacionalidade que a gente vê hoje em dia é outra, é isso que você falou, a securitização total. Tá fácil, né? E sobre a questão da Sandra no chat, né, se é pior ou melhor o cenário atual, só lembro que a lei antiga, o mais retrógrada que ela fosse, ela tinha o CENIG no texto da lei. Portanto, havia um Conselho Nacional de Imigração com uma configuração interministerial e com participação da sociedade civil paritária, né? Os representantes da sociedade civil, entre sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores e sociedade civil, era igual ao de representantes do Estado. Portanto, e o CENIG era o responsável por fazer políticas e portarias para assuntos extraordinários, porque a migração é assim, ela produz efeitos que ninguém sabe, né? Então, você precisa ter um órgão que vai produzindo regras no calor da hora, né? A lei nova, a lei de 17, ela elimina qualquer possibilidade de produção de políticas constantes. Não tem o CENIG na lei nova. Ela sumiu. O CENIG volta na regulamentação da lei como um órgão específico para tratar de migração laboral. E com uma constituição, assim, a divisão muito maior de representantes do Estado e menor da sociedade civil. Portanto, o CENIG é controlado completamente pelo Estado. E depois o Bolsonaro fez um novo decreto regulamentando uma nova configuração do CENIG, em que ele coloca lá dentro a Polícia Federal, que não tinha uma cadeira, agora a Polícia Federal tem uma cadeira, e diminui ainda mais a participação da sociedade civil. Então, assim, a configuração atual do CENIG é uma configuração mais retrógrada do que a gente tinha na lei antiga. Então, em termos de produção de legislação, se a gente olhar para a produção da legislação brasileira sobre migração, antes dessa lei nova, é o CENIG que é o lugar de produção de políticas interessantes, que vai produzir portarias que abrem, digamos assim, chances para regulamentar essas coisas que estão fora dos circuitos e modernizar, digamos assim, aquela lei muito ruim que a gente tinha. A lei nova tira isso. Do meu ponto de vista, a lei nova, nesse sentido, ela é pior, embora ela tenha um preâmbulo bonito e algumas coisas são muito importantes e tal. Mas, por exemplo, a lei nova nunca falou em direito de voto. É uma coisa que não tinha nem antes, mas não estava nem no horizonte da discussão, de tão retrógrado que é o processo de discussão no Brasil hoje em dia. É triste, na verdade. Enfim. Mais alguma questão, gente? Oi, Bruna, fala um pouco, então. Oi, boa tarde. Eu estava pensando sobre a questão dos dados, né, que a Alexandra falou, e aí, na verdade, a minha pergunta é meio que para a Alexandra e para a Sandra também. Você falou que isso aparece na sua pesquisa, né, Alexandra? E aí eu queria saber, assim, se você podia falar um pouco mais sobre isso, assim, como você tem visto isso, se tem algum campo em que existe mais dados, né, em que a gente possa quantificar, vamos dizer, de alguma forma, e como isso tem aparecido nas coisas que você tem lido, nas pesquisas e tal, se existe essa denúncia, né, mais clara, assim, e se existe uma demanda por isso, assim. E para a Sandra, a mesma questão, mas pensando do ponto de vista do coletivo, né, Sandra? E agora você como representante, eu estava na conferência, né, e no eixo que eu estava discutindo, não apareceu muito essa questão, sabe? Claro, muitos problemas já são conhecidos, né, pela experiência e pelos estudos. Então, ali aparece muita demanda, né, por coisas que a gente já sabe que são problemas, mas a questão quantitativa, assim, não apareceu, né, muito no eixo que eu estava. Não sei se você viu isso depois, organizando todos os eixos lá, né, que você ficou como representante para levar isso. E como que você vê isso do ponto de vista das demandas do coletivo, por exemplo?
Primeiro a Sandra ou Alexandre? Você quer falar primeiro, Sandra? Por mim não tem problema nenhum. Tanto faz. Então vamos lá, Sandra. Tá bom. Obrigada, Bruna. Muito bom ver você. Assim, o coletivo Equipe de Base Guarmis, que é o coletivo do qual eu faço parte, esqueci de falar no começo, né, na apresentação. E acho que o Igor também esqueceu e é muito importante. Atua principalmente na cidade de São Paulo, mesmo que virou um referente para todo o Brasil, nós actuamos na cidade de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo, as demandas prioritárias e os números ainda são como números elevados à população boliviana. Tanto a geração que chegou nos anos 80, como os filhos dessa geração, né? Filhos e filhas, que estão também agora com movimentos artísticos e culturais bem bacanas. Então, eu acho que isso é diferente em cada cidade. E a verdade, quando eu quero ver números, eu vou direto para o Observatório, que acho o mais atualizado, porque tem outros jornais e pesquisas que não necessariamente estão tão atualizadas. Eu sempre vou para o Observatório, não sei se estou fazendo um erro, mas normalmente aqui em São Paulo sabemos que foi mudando muito, né? 30, 40 anos atrás, os migrantes que tinham as maiores demandas, e demandas também bem diferentes que as de agora, eram os japoneses, que era a população maior, depois foram os bolivianos, e em muito, muito menos quantidade peruanos, paraguaios, chilenos, argentinos e haitianos mesmo na época. Ultimamente isso foi mudando e as demandas principais do grupo de bolivianos ainda são relacionadas com aspectos laborais. Ainda muitos trabalham em trabalhos análogos a trabalho escravo, ainda se organizam ao redor das oficinas de costura, muitos sem conhecer direito os seus direitos, sem assumir um projeto de vida para o futuro, sem abrir um MEI, se formalizar, sem saber que isso é possível, muitos ainda, e ainda que estão anos aqui no Brasil, né? Ainda que estão anos aqui. Os filhos e filhas, a segunda geração, são quienes estão tentando conhecer um pouco mais, né? Saber que pode abrir um MEI, que pode ter uma aposentadoria, que pode fazer algumas coisas dentro das leis, como direitos básicos para eles e elas. E outro grupo que está muito presente ultimamente aqui em São Paulo, com bastante demanda, é o grupo de haitianos, que acho que já falou bastante Igor sobre a situação específica deles, porque não têm acesso ao refúgio como os venezuelanos, e isso complica um pouco a situação deles, mais ainda atravessados pelo racismo, né? Que a maioria deles são com fenotipos super abertos para o racismo aqui no Brasil. E tem uma demanda específica também de mulheres, porque chegaram muitas mulheres sozinhas, pensando depois na reunião familiar, que também é outro tema que foi falado hoje de manhã. E pensando nesse reencontro familiar, essa reunificação familiar, chegaram muitas mulheres como mais só, e isso gera também umas demandas específicas, que não necessariamente são vistas por fora das mulheres brasileiras, né? São sempre vistas como mulheres que podem entrar em ONGs ou em organizações já feitas para proteger ou ajudar a mulheres mais só do mesmo Brasil, sendo realidades muito diferentes. E dentro desses pedidos também está, e apareceu muito nas conferências, a questão da regularização migratória, que sempre é um tema também, né? Ainda uma polícia militar muito dura, ainda tem um custo que muitas pessoas não conseguem assumir e acabam não regularizando sua situação, e isso acaba gerando outras dificuldades, acesso ao trabalho, e tantas outras questões que um CPF ou um documento te ajuda a ir melhorando, né? E outra questão que saiu também, que eu estou dentro desse grupo, é a questão da rivalização dos títulos também, que é um tema muito difícil, muito complexo, muito caro, muito comprido o tempo. Um profissional migrante ou refugiado que possa ser um advogado, um psicólogo, um professor, um antropólogo, chega no Brasil,
vamos imaginar que ele tem o dinheiro para revalidar. Sempre tem que esperar 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio sempre tem que trabalhar em trabalhos para os quais está subqualificado, né? Essa é uma demanda muito grande, e eu acho que atravessa todas as nacionalidades, haitianas, venezuelanas, bolivianas, peruanas, e é uma demanda que é muito conversada, porque muitos deles e delas acabam construindo redes para não passar bicos, né? Que seria bico aqui no Brasil, e sobreviver de bicos enquanto você consiga revalidar. O processo de revalidação é muito comprido e atrapalha o acesso a um trabalho digno. Não sei se respondi, Bruna, porque meio que não entendi bem também a pergunta, talvez, não sei. Muito bom ver você. Obrigado, Sandra. Respondeu sim, claro. Você fala um pouquinho, Alexandre, depois a gente escuta a pergunta do Fernando. Bruna, só confirmar, você pergunta sobre os dados de imigrantes referente à saúde, à Covid? Então, eu estava pensando também, porque na minha pesquisa eu encontrei esse impasse, né? Eu fiz um esforço para conseguir dados sobre mulheres que sofrem violência de gênero, por exemplo, e aí eu recebi umas tabelas do TJSP que não dizem nada, porque não é obrigatório colocar a nacionalidade. Uhum. Então, o número, por exemplo, de mulheres que não são identificadas é muito maior do que qualquer outra, até do que as brasileiras, por exemplo. Então, eu fiquei pensando um pouco nessa questão quantitativa, assim, né? Se tem algum campo que só aparece mais por algum outro motivo, ou como você tem visto isso na sua pesquisa, entende? Não, olha, isso é o que nós identificamos também, essa lacuna de informação. Quando a gente, no processo da pesquisa, fazendo levantamento de bibliografia, inclusive a tese do Alexandre também aponta isso, de fato, tem uma lacuna de dados sobre o acesso da população imigrante a diversos setores do serviço público. O que tem um pouco mais de dados é o da educação. Mas, por exemplo, da saúde, esses dados ficaram perdidos. Não tem porque o campo foi substituído por CPF. O CPF é isso, não identifica a nacionalidade, identifica só a pessoa que está aqui no Brasil. Independente se é brasileiro ou não. Então, não tem esses dados eu até procurei conversar também com a Coordenação de Políticas para Imigrantes de São Paulo. Eles também não conseguiram ter acesso, por exemplo, aos dados de saúde, porque aí seria uma outra pasta, uma outra agência. Assim, o que eles tinham eram os dados das pessoas que estão ali em contato com a coordenação, com os grupos que faziam as articulações frente à coordenação para ver as demandas ali que ocorriam na pandemia, né? Mas os dados específicos, por exemplo, de quem teve Covid ou quem veio a óbito a Covid, esses dados não tem. É uma lacuna mesmo. E é interessante que ao longo da pandemia, interessante não, né? É triste, na verdade, falar. Teve uma mobilização mesmo de associações, movimento civil, de ativistas, para fazer a inclusão da nacionalidade. Até mesmo eu não sei se você lembra, mas isso ficou muito compartilhado também, quando se abriu a primeira leva, né, de pessoas para pedir o auxílio emergencial, a primeira leva, o campo era só o RG. Então, você só conseguia fazer o formulário lá de inscrição se você tivesse o RG, ou seja, né, você exclui todas as pessoas que não têm a nacionalidade brasileira. E aí teve que entrar também a Defensoria Pública teve que entrar com recurso para mudar, para que pessoas que não têm RG, têm outros documentos, pudessem solicitar o auxílio emergencial. Então tem uma lacuna de dados sim, aí como a Sandra falou, quando a gente busca dados oficiais, são as fontes da OAB Migra, né, que também tem as suas limitações ali de capilarizar todos os dados, porque é isso, né, fica uma parte ali com a Polícia Federal, uma parte na pasta da Secretaria de Educação, não tem o Ministério da Imigração para centralizar todos esses dados, né, é tudo espaçado de acordo com as demandas, né, seja educação, seja saúde, seja a relação dos documentos que fica ali entre CONARE, o Ministério da Justiça, né, dividido entre CONARE, Polícia Federal, mas a gente sofre com isso também, então a gente faz os dados de acordo
com as entrevistas que nós fizemos e com o levantamento bibliográfico, mas dados oficiais não. Obrigado, Alexandre. Só antes de passar a pergunta para o Fernando, fazer uma propaganda. Amanhã, na mesa do CENIG, o coordenador do OBMigra vai estar falando com a gente aqui na mesa sobre o CENIG, o Léo. Fernando. Bom, boa tarde. Ô, Fernando, você sumiu. Vocês estão escutando, Fernando? Não, eu acho que o microfone está desligado. Aqui foi. Agora? Ótimo. Então, obrigado pela mesa, pelas intervenções super interessantes. Vendo de manhã até agora, acho que, Igor, está sendo bem legal o evento. E, não, simplesmente um comentário, né? Escutando as apresentações de vocês e com o fechamento do Igor, que, na verdade, tem um processo que começa. Que interessante, né? Claramente, a política de refúgio sempre foi parte das brigas geopolíticas, né? E sempre, digamos, ao longo da década de 60, 70, sempre teve aquela, digamos, vendo que a quem você concedia refúgio, você podia saber qual era a inspiração, digamos, política do governo, né? Mas isso tinha meio que saído da pauta e voltou com toda a força, né? O singular é que, e acho que aí vem uma questão interessante para pensar, é que claramente a direita tem claro quais são os países que merecem, digamos, cujos cidadãos merecem ser acolhidos como refugiados, mas no campo mais progressista é mais difícil isso, por isso ficam tão complicados, né? Então, aí, por exemplo, na situação haitiana, é uma situação na qual, para o governo brasileiro, trouxe várias dores de cabeça, né? Porque você tem que aceitar que a situação na qual você participa, como força de segurança, também gera problemas de própria segurança para os seus cidadãos. Então, aí acho que isso se vincula muito, por exemplo, a mesma coisa poderia ser colocada com Filipinas, com vários países, o Salvador, hoje, que a gente poderia receber como países nos quais a situação é equivalente aos países de ditadura nos séculos passados, nas décadas passadas, mas que agora não é mais, porque configura uma situação securitária que é legítima internacionalmente, apesar de que a gente sabe que é de uma ilegitimidade brutal, né? Haiti, Salvador, Filipinas, vários desses países se colocam nesse patamar, né? E a resposta são esses engendros meio que são bons por um lado, mas que não correspondem ao refúgio, né? E aí é muito interessante o quanto no campo, digamos, como não sei como chamar, né? Porque também não são governos de esquerda, né? Mas o quanto vão ficando presos dessa retórica, né? E seria muito interessante pensar retórica e prática, mas seria muito interessante pensar a política migratória junto com a política de controle de fronteiras, que ambas são, digamos, geridas e pensadas na gestão da Dilma, em certa medida, que vão se consolidando aí, bem de trás, mas se consolidam aí, e terminam dando como resultado políticas que incorporam a securitização como parte constitutiva da sua pauta. E aí as estruturas de gestão são bem claramente inscritas nesse lugar, né? Não sei, é simplesmente uma reflexão, Igor, que acho que escutando vocês, acho que seria legal pensar, juntar essas coisas. Fernando, acho que você tem completa razão, assim. Eu acho que o elemento a mais que a gente tem que colocar na sua reflexão é essa pauta das agências internacionais, que, de alguma forma, o movimento progressista aqui acha que essa é a pauta progressista, e fica meio que sequestrado por isso, né? E você tem completa razão. Acho que tudo começa no ENAFRON ali, enfim, e na militarização está ali, entendeu? E aí o processo que a gente vê é uma radicalização, mas que começou em supostamente processo de esquerda. Então, assim, a reflexão sobre esse processo todo e toda a política de securitização, ela precisa ser feita, ainda está a ser feita nesse sentido, né? E tem que pensar fronteiras, tem que pensar imigração, e tem que pensar também emigração de brasileiros, que é o outro lado dessa moeda, que os estados aqui ficam muito incomodados com o fato que, no fundo, o Brasil é um país de imigração, tem muito mais brasileiro fora do país
do que imigrante dentro do país. E a gente vive uma espécie de ilusão assim, na mídia, que parece que o Brasil é um país que só recebe, né? Enfim, isso também constitui um pouco da reflexão que esses governos fazem sobre deslocamento de pessoas, né? Enfim, mas é isso. Obrigado pela ideia. Bom, gente, já deu aqui 3h30 da tarde. Eu agradeço a todos pela chance de escutar vocês, de aprender bastante com vocês. Agradeço a RBA, que possibilitou a chance da gente fazer esse evento, essa Comigrar. Eu digo que a gente vai agora juntar, cada mesa vai produzir um documento muito curto com possíveis sugestões para políticas a partir dessas discussões. Vamos circular entre nós e depois a gente vai fazer um documento único para encaminhar para a Comigrar. A gente é uma Comigrar livre, então a gente não elege representantes, né? A gente só produz, enfim, documentos, né? É isso. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a vocês. Às 4h tem a próxima mesa, que é a mesa do Fernando, sobre fronteiras, que vai ser nesse link aqui mesmo. Então, se vocês quiserem ficar, eu vou só desligar aqui as câmeras, mas às 4h a gente liga. Obrigado, gente. Um abraço, viu? Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.